Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020, o dia em que o Campeonato Paulista da Série A2 voltou, hein? E o vídeo de hoje é só para falar dos jogos que aconteceram nesta tarde. Quem se deu bem, quem se deu mal, quem subiu na tabela, quem se complicou, enfim. Nós vamos falar aqui, jogo a jogo, tudo o que aconteceu na rodada desta quarta-feira. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a você que, se ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui no sininho aqui embaixo, ative as notificações, porque dessa maneira você ajuda as informações das equipes do interior de São Paulo a chegar a mais pessoas, né? A gente a propagar mais aí os campeonatos do interior de São Paulo. Então, feito o pedido, nós vamos para a abertura e na volta eu conto tudo o que aconteceu na rodada desta quarta-feira da Série A2 do Campeonato Paulista. Parou música. Bom, gente, voltando então, hoje uma tarde muito agitada aí, vários jogos pela 13ª rodada do Campeonato Paulista, né? Tivemos 7 partidas. A 8ª partida que fecha a rodada vai ser disputada nesta quinta-feira entre o São Caetano e o São Bernardo. O São Bernardo, que até agora era o líder do campeonato, né? Foi superado pela equipe do Taubaté. Então daqui a pouquinho a gente vai falar jogo a jogo, tudo o que aconteceu na rodada dessa quarta-feira do Campeonato Paulista da Série A2, né? Agradecendo aí a vocês que já se inscreveu, né? O vídeo anterior que eu fiz falando aí sobre uma perspectiva da rodada, um vídeo que deu quase meia hora, fui postar ele quase de madrugada, mas deu bastante acesso. Então eu gostaria aí de agradecer a todos que curtiram aí o vídeo, que se inscreveram, que comentaram, enfim. Mas antes da gente começar, vamos passar rapidinho aqui nos resultados. Resultados até que alguns surpreendentes, hein? Vamos lá. Lá em Santa Bárbara do Oeste, local onde o Rio Claro está mandando seu jogo, o Rio Claro venceu o Osasco Audax por 3-1. Resultado aí que complicou a vida do Audax. A Portuguesa foi lá em Sertãozinho, conquistou um grande resultado, 1-0 sobre o Sertãozinho. O Penapolense aí que estava lá na zona de rebaixamento, acho que foi o grande vencedor dessa rodada, venceu a equipe do Monte Azul por 3-1. Monte Azul aí que se complicando aí na briga aí para passar para a segunda fase. É um Monte Azul que estava numa boa colocação, ainda está na zona de classificação, mas pode sair amanhã. O Taubaté complicou de vez a vida do Red Bull. Eu falei no vídeo passado, o Red Bull vai ser uma das equipes a ser rebaixada, não deu outra. O Taubaté venceu o Red Bull por 2-1, subiu para a primeira colocação e o Red Bull agora acabou caindo para último lugar. Talvez aqui o melhor jogo da rodada, pelo menos em termos de placar, né? O jogo mais movimentado. O Juventus venceu a Portuguesa Santista por 3-2, resultado também que complicou um pouco a vida do time de Santos. O vacilo da rodada foi o 15 de Piracicaba. Empatou em 2-2 com o Votuporanguense. O 15 vencia aí, abriu 2-0, estava vencendo o jogo, acabou sofrendo o gol nos acréscimos, aos 48 minutos do segundo tempo. Daqui a pouquinho eu dou mais detalhes desse jogo. E fechando os jogos dessa tarde, a equipe do São Bento venceu o Atibaia pelo placar de 2-1. Jogo esse disputado em Sorocaba. Então esses aqui foram os resultados da rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Jogos desta quarta-feira. Bom, passando aqui os resultados de uma maneira geral, né, vamos falar então. Eu ando acompanhando alguns jogos, né? Eu acompanhei lá pela TV Federação Paulista. Teve uma hora que eu acompanhei 2 jogos de uma vez. Eu estava acompanhando o jogo da Portuguesa e de olho no lance do São Bento. Aí acabou a Portuguesa, eu fui ver o segundo tempo do São Bento. Bom, o que eu posso dizer é que nessa volta do futebol, entrosamento e a parte física, né? A parte física aí das equipes aí pegou bastante, principalmente no segundo tempo, né? Alguns jogos muito bons no primeiro tempo, mas no segundo tempo aí a questão física aí, mesmo com 5 substituições, mas a falta de ritmo de jogo aí se fez presente e muitas equipes sentiram isso, né? E aí o que pesou também, o que comprometeu foi a qualidade do jogo. Mas vamos falar aqui jogo a jogo então, a situação de cada equipe. Vamos começar aí pelo jogo que abriu a rodada, né? O Rio Claro venceu o Osasco Audax por 3-1. Aí tem aqui os gols. O Andrezinho abriu o placar para o Rio Claro aos 10 minutos, né, do jogo. O Alex Galo fez 2-0 aos 15, então o Rio Claro começando com tudo. Aí o Denilson, ainda no primeiro tempo, aos 38 minutos, fez 3-0. E o Giovani descontou para o Audax aos 17 minutos do segundo tempo. Então, vamos ver aqui a situação de cada time. O Rio Claro está na briga aqui pela classificação. Eu vou colocar a classificação aqui, do lado na tela. Então, enquanto eu vou falando, você vai acompanhando a classificação. Vamos lá. Como eu dizia, o Rio Claro subiu para a 10ª colocação. Está no momento
3 pontos do Monte Azul, que é o oitavo colocado. Então o Rio Claro aí tá numa... matematicamente tem chance. E o Audax, né, continuou com 15 pontos, caiu para 11º lugar. Já tem aí suas chances comprometidas, né? Porque se o São Caetano vencer, a diferença do Audax pro oitavo colocado vai ser de 5 pontos, com 6 pontos em disputa. E o Audax na próxima rodada tem um adversário direto. Vamos ver aqui a tabela. O Audax vai jogar na quinta-feira, às 15 horas, no Canindé, contra o São Bento. Então, o São Bento é que venceu na rodada, o São Bento que deu uma subida boa na tabela. O Audax, então, fazendo esse seu jogo decisivo no Canindé. Não vai poder jogar em Osasco, porque a cidade regrediu lá no plano São Paulo, né? É engraçado o Audax, porque assim, nas últimas semanas, teve jogo em Osasco no Campeonato Paulista, teve jogo do Troféu do Interior, teve jogo da Série C. Aí quando chegou a vez do Osasco mesmo, que é o dono lá do campo, jogar, a cidade aí regrediu no plano São Paulo e o Osasco Audax vai ter que jogar no Canindé, né? Ironias do destino. Mas, então, Osasco Audax e São Bento, próxima quinta-feira, às 15 horas, lá no Canindé. Se eu não me engano, esse aí é o jogo da Sport TV, né? O Sport TV escolhe um jogo por rodada. Um bom jogo, né? É um confronto direto aí por vaga na próxima fase. A equipe do Rio Claro vai jogar na quarta-feira contra a equipe do Atibaia. Então São Bento e o Audax aí invertendo os adversários, né? O jogo é na quarta-feira lá no Distrital de Inamar. O Atibaia também não tem. Tava jogando em Indaiatuba, também não vai poder mandar jogo lá. Escolheu Diadema aí para mandar seu jogo. O Atibaia que não tá numa situação legal na tabela não. Daqui a pouquinho a gente dá mais detalhes. Passando aqui pro próximo jogo. Portuguesa 1, Sertãozinho 0. Esse jogo lá em Sertãozinho foi o jogo que eu acompanhei melhor, né? Que eu acompanhei pela transmissão da Federação Paulista. E o que se viu foi uma Portuguesa bastante assim segura no que estava fazendo. Um time tocando bem a bola, não se afobando. Enquanto o Sertãozinho não mostrou qualquer perigo, principalmente no primeiro tempo. Teve só uma grande chance já no finalzinho do jogo, né? Um chute lá que o goleiro Dida, o goleiro da Portuguesa, o Dida, salvou. Mas fora isso, o Sertãozinho mostrou assim total desentrosamento. Enfim, também trocou praticamente o time inteiro. Então o Sertãozinho aí não conseguiu apresentar um bom futebol. Perdeu para a Portuguesa e também perdeu a chance de classificação para a próxima fase. O Sertãozinho segue com 14 pontos. Tem mais 6 para disputar. Chega ali no máximo a 20. Só que o que pega é o número de vitórias. O Sertãozinho tem apenas 2 vitórias no campeonato. O Sertãozinho é o time que mais empatou. Tem 8 empates e apenas 2 vitórias. Agora o Sertãozinho vai se concentrar para não cair. O Sertãozinho, no momento, tem 4 pontos de vantagem para o Votuporanguense, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. Próximo adversário do Sertãozinho vai pegar uma pedreira, né? Vai pegar o líder, Taubaté, lá no Frederico Dalmaso, na próxima quinta-feira, na quarta-feira, às 15 horas. Jogo lá de novo em Sertãozinho. Se vencer, escapa do rebaixamento, né? O Sertãozinho com dois jogos aí para confirmar sua permanência na Série A2, né? Acredito que ele vai conseguir. A Portuguesa, vamos ver aqui o próximo jogo da Portuguesa. Joguinho bom aí na próxima quarta-feira, confronto direto por vaga na segunda fase. Vai pegar o Juventus. E os dois times, né, têm a mesma pontuação. A Portuguesa tem 21 pontos, é a quarta colocada. E o Juventus também tem 21 pontos, está em terceiro lugar por ter um gol a mais de saldo, né? E também pelo número de gols marcados. O Juventus marcou 19 gols e a Portuguesa 11. Quem vencer esse jogo sai de campo classificado, né? Porque já daí só vai faltar um jogo e a diferença deles pro São Caetano, que é o primeiro time fora da zona de classificação no momento, é 3 pontos, né? Então é um confronto direto. Quem vencer está classificado para a próxima fase. Já o Sertãozinho, como eu falei, recebe o Taubaté no Frederico Dalmaso. O Sertãozinho 14 pontos. O Votuporanguense, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 10. Então o Sertãozinho aí podendo escapar do rebaixamento na próxima rodada. Lembrando que a próxima rodada não é no final de semana, né? Tem aí por causa do São Bento jogando a Série C. O São Bento tem jogo da Série C segunda-feira contra o Criciúma lá em Criciúma. Então a próxima rodada da Série A2 vai ser só no outro meio de semana. Então as equipes vão descansar aí esse final de semana, vão poder treinar melhor, ver o que deu errado nessa quarta-feira para voltar com tudo aí na outra semana. Próximo jogo, o Penapolense aí se deu bem na rodada. Acho que foi o time que melhor se deu bem na rodada, porque ele foi até o Pau na Travassos, o local onde o Monte Azul escolheu para mandar seus jogos. A cidade de Monte Azul Paulista
também não pode estar recebendo partidas, então o Monte Azul, que já vinha treinando lá em Ribeirão Preto, escolheu o Palma Travassos aí para estar recebendo, né, mandando seus jogos. Os gols da partida, o Penapolense saiu na frente logo aos 3 minutos do primeiro tempo. Foi o primeiro gol da volta da Série A2, né? O Alfredo fez 1 a 0 logo aos 3 minutos. Pará, aos 14 minutos do segundo tempo, aumentou. O Douglas Ponte, aos 18, descontou para o Monte Azul. E já aos 50, lá no apagar da luz, na Bacia das Almas, o Penapolense acabou fazendo aí seu terceiro gol, novamente com o Pará. Então esses aí foram os gols da partida. Monte Azul 1, Penapolense 3, disputada lá no Palma Travasso. Na classificação, como é que ficou? O Penapolense deixa a zona de rebaixamento, vai para a 14ª colocação com 12 pontos, já pode escapar do rebaixamento na próxima rodada, né? Vamos ver aqui o próximo jogo do Penapolense. É um jogo assim, confronto direto, vai pegar o Red Bull Brasil, né, que está na última posição agora, tem 10 pontos, tá na última colocação, então é um confronto direto. Vencendo esse jogo praticamente escapa e rebaixa já a equipe do Red Bull para a Série A3. Então, jogo aí pro Penapolense escapar de vez. O Penapolense que quebrou aí uma sequência de 3 derrotas e um empate nos últimos 4 jogos, venceu, né, conquistou sua terceira vitória no campeonato e tá aí firme aí para escapar do rebaixamento. Já a equipe do Monte Azul, se deu muito mal na rodada. Tava lá ali perto tá na 5ª colocação, acabou caindo para o 8º, segue com 19 pontos, tá em 8º lugar e pode perder essa 8ª colocação já na quinta-feira se o São Caetano vencer a equipe do São Bernardo. Então, o Monte Azul aí seriamente ameaçado. Dos que estavam brigando por classificação, o Monte Azul talvez foi o time que mais se deu mal nessa rodada. O próximo jogo do Monte Azul é um confronto direto também. Vai jogar na quarta-feira, novamente no Palma Travassos. Vai pegar a Portuguesa Santista, que foi outro time que também estava na zona de classificação e se deu mal. A Portuguesa Santista, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse jogo. Perdeu pro Juventus por 3 a 2, mas segue ali na 6ª colocação com 20 pontos. Então, próximo jogo do Monte Azul, quarta-feira, 3 da tarde, contra a Portuguesa Santista, lá no Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Já a equipe do Penapolense, reforçando, joga contra o Red Bull. Esse jogo vai ser lá no Tenente Carriço, em Penápolis. Então, a Penapolense podendo aí mandar jogo lá no seu campo. Próximo jogo, já que a gente estava falando do Red Bull, o Red Bull foi lá até o Joaquim de Moraes Filho, o Joaquinzão, lá na cidade de Taubaté, e perdeu de virada para o Taubaté por 2 a 1. O Touro Louco fez 1 a 0 logo aos 6 minutos, né? Gol do Patrick, cobrando pênalti. Aos 34 do primeiro tempo, o David Batista empatou para a equipe do Taubaté. E aos 39 do segundo tempo, na finalzinho da partida, o Taubaté virou o jogo com o gol do Quirino, aos 39 minutos. Essa vitória do Taubaté classificou o Taubaté para a segunda fase, porque o Taubaté chega a 24 pontos. O São Caetano tem 18, então já são 6 pontos de diferença, né? Se o São Caetano vencer, tem aí o Monte Azul, que tem 19, também pode alcançar, mas daí muito time vai perder ponto aí no meio do caminho. Então, o Taubaté, eu arrisco a dizer que é a primeira equipe classificada já para a segunda fase, matematicamente. Próximo jogo do Taubaté, contra o Sertãozinho, né? Lá no Frederico Dalmaso, quarta-feira às 15 horas. Já a equipe do Red Bull faz aí o jogo aí da permanência ou não, na Série A2, contra o Penapolense lá no Tenente Carriço. Jogo este marcado para a próxima terça-feira, hein, gente? Eu falei quarta-feira aí, mas tô olhando melhor aqui a tabela, ó. É o jogo que abre a penúltima rodada. Terça-feira, às 15 horas, lá no Tenente Carriço, Penapolense jogando contra o Red Bull. Agora vamos aqui para o melhor jogo, talvez, da rodada, né? Pelo menos é o que o pessoal anda falando aí nas redes sociais. O Juventus venceu a Portuguesa Santista pelo placar de 3 a 2. Resultado que deixou o Moleque Travesso na terceira posição, com 21 pontos. E a Portuguesa Santista caiu para a 6ª colocação com 20 pontos. Né? Eles praticamente inverteram posição. E o gol demorou para sair, hein? O Christian abriu o placar para o Juventus aos 33. Aí o Bruno Xavier fez aos 45 do primeiro tempo. O Galego, cobrando pênalti, logo a 1 minuto do segundo tempo, descontou para a Portuguesa Santista. Aí o Galego, de novo, aos 18 do segundo tempo, empatou o jogo. Só que o Bruno Xavier, aos 22 minutos do segundo tempo, acabou fazendo aí também o segundo dele na partida. E garantiu a vitória do Moleque Travesso, que está muito perto aí da classificação para a próxima fase. Como a gente já disse, o Juventus joga na quarta-feira contra a Portuguesa no Canindé, jogo marcado para as 15 horas. Enquanto que a Portuguesa Santista pega o Monte Azul
confronto diretíssimo por briga aí na próxima fase, lá na cidade de Ribeirão Preto, no estádio Palma Travassos. Jogo quarta-feira, às 15 horas. Agora vamos passar aqui para os jogos que foram disputados. Todos esses jogos que eu falei até agora foram jogos às 3 da tarde. Agora vamos falar aqui dos jogos das 16 horas, às 4 da tarde. O vacilo, né, o tropeço mesmo, podemos dizer assim, foi o do 15 de Piracicaba, que recebeu o Votuporanguense, o ameaçado Votuporanguense, e acabou cedendo um empate aí em 2-2 lá no Barão de Serra Negra. O Rafael Macena abriu o placar logo aos 4 minutos do primeiro tempo para o time de Piracicaba. Aí o Rafael Macena de novo, aos 12 minutos, fez 2-0, ou seja, com 12 minutos de jogo, estava já a 2-0 para o 15, né? Então, quem estava acompanhando pelo rádio ou pela transmissão da Federação Paulista até ficou com a impressão que o 15 ia disparar uma goleada. Só que olha que coisa. Se o 15 começou a fazer gol cedo, o Votuporanguense começou a reagir tarde. Porque aos 40 minutos do segundo tempo, o Alvinho descontou, né? Fez 2-1, né? Fez o primeiro gol do Votuporanguense. E aos 48 do segundo tempo, o mesmo Alvinho também marcou o gol de empate do Votuporanguense. Então, o único empate dessa rodada, né? O Votuporanguense empatando aí, arrancando empate lá em Piracicaba com o 15. A situação das equipes é a seguinte: o 15 de Piracicaba também caiu, né? Caiu 2 posições na tabela. Agora é o 7º colocado com 20 pontos. Pode cair para o 8º ainda nessa quinta-feira se o São Caetano ganhar. E o Votuporanguense, que estava na última posição, conseguiu um pontinho aí, subiu para a 15ª, ainda está na zona de rebaixamento, mas manteve aí uma distância aí razoável para o Penapolense, só 2 pontos, né? Então o Votuporanguense tem chance matemática até de deixar a zona de rebaixamento na próxima quarta-feira. Vamos ver o compromisso das equipes. O Votuporanguense joga lá em Votuporanga contra o São Caetano, quarta-feira às 15 horas, e o 15 de Piracicaba, onde é que está o 15? Aqui, sim. O 15 de Piracicaba vai até o estádio 1º de maio, também na quarta-feira, encarar o São Bernardo. Então as duas equipes vão enfrentar os times do ABC que se enfrentam amanhã, né? Então uma sequência bem parecida. E para fechar a rodada, vamos falar aqui do São Bento, a vitória do São Bento, 2-1. Quinta vitória consecutiva do São Bento dentro da Série A3. O São Bento que reagiu muito, subiu muito de produção depois da chegada do Edson Vieira. O time estava ali nas últimas colocações, chegou a frequentar a zona de rebaixamento. Aí chegou o Edson Vieira, deu uma arrumada na casa e o São Bento, já contando os jogos antes da parada, alcançou a sua quinta vitória consecutiva, 2-1 em cima do Atibaia. O Atibaia aqui praticamente aí deu adeus às chances de classificação. Todos os gols desse jogo saíram no primeiro tempo. O Juan fez 1-0 para o São Bento aos 11 minutos. O Bambam fez 2-0 aos 27. E o Carlinhos que está emprestado o jogador do Corinthians que está emprestado para o Atibaia, acabou descontando aos 36 minutos do primeiro tempo. Então, aí eu acompanhei pela transmissão da Federação Paulista o segundo tempo. O jogo deu uma caída, ficou amarrado, né? Os goleiros trabalharam um pouco. Então, o melhor do jogo mesmo foi no primeiro tempo. Então, daí, São Bento agora, procurando São Bento aqui na tabela, o quinto colocado com 21 pontos. Pode perder uma posição ainda, né, se o São Caetano vencer. E a equipe do Atibaia, 14 pontos, pode chegar a 20 ali, mas é muito difícil. No máximo ali iria brigar por uma 8ª colocação, mas tem que torcer para muito time tropeçar. Então o Atibaia, em termos de rebaixamento, está praticamente livre também, né? Precisa só de mais uma vitória aí para ficar de vez fora. É isso, se todos que estão atrás vencer. Porque no momento ele tem 4 pontos de vantagem para o Votuporanguense. Então o Atibaia tá longe de se classificar, né? Tá bem longe de se classificar, mas também o risco de rebaixamento também é pequeno. Próximos compromissos de cada um deles. O Atibaia joga contra o Rio Claro, né? Lá no distrital de Inamar, né? Como a gente já falou antes. E o São Bento vai jogar contra o Osasco Dax na quinta-feira, jogo que fecha a penúltima rodada lá no estádio do Canindé. Só que o São Bento tem um compromisso antes. O São Bento joga na próxima segunda-feira contra o Criciúma, jogo da terceira rodada da Série C. E se na Série A2 a situação do São Bento tá legal, tá bacana, com o time aí já encaminhando sua classificação, na Série C tá complicado. Perdeu os 2 primeiros jogos e no momento é o lanterna do grupo B, né? Única equipe que ainda não pontuou. Então o São Bento precisa abrir o olho na Série C. Bom, gente, isso aqui foi mais um vídeo então, né? Como eu disse, só para falar da rodada do Campeonato Paulista da Série A2.
Amanhã, após o jogo lá das equipes do ABC, eu gravo um novo vídeo, né, para falar também sobre esse jogo e também outras informações aí sobre as outras divisões, né, Série A3 voltando, a segunda divisão na próxima quinta-feira, aliás, na sexta-feira, os times têm que decidir se vão jogar ou não, que é o prazo final para confirmar a presença. Enfim, tem muita coisa também para falar sobre as outras divisões. Reforçando mais uma vez o pedido, se você ainda não se inscreveu, ó, clica aqui no botão se inscreva, ajude-nos a levar mais informações sobre as equipes do interior de São Paulo para o maior número de pessoas possíveis. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.